Podcast Rural. Quem está aqui do meu lado é o médico veterinário Luiz Henrique Guimarães, conhecido Luiz Gringo. Ele já participou de outras vezes aqui do nosso podcast rural, trazendo informações para você ouvinte. E o bate-papo de hoje, um tema sugerido por ele aqui, eu achei muito interessante e importante. Não só para Paracatu, a gente vai trazer como ponto principal a cidade de Paracatu, mas isso vai influenciar toda a região, porque a gente vai estar falando de um mercado que influencia localmente, regionalmente e mundialmente, que é o mercado bovino de corte. Primeiramente, antes da gente aprofundar mais nesse assunto, um bom dia para o Luiz Henrique. Bom dia, Franz. É um prazer estar por aqui para a gente poder traçar, estudar metas, como que essa pecuária vai desenvolver na nossa região. A escolha do tema, a nossa região é uma região de agropecuária muito forte, mas de uma agricultura bem desenvolvida e de uma pecuária nem tanto tão bem desenvolvida igual a gente imagina, igual a gente sonha. E aí a sugestão do tema é baseado nisso daí. Tá. Paracatu pode se tornar um polo de pecuária tecnológica, assim como a agricultura? Você vai me responder sim ou não primeiro? Sim, com certeza. Ok. Então vamos lá. Vamos analisar aqui um pouquinho. A agricultura nossa aqui, então, nós temos a maior área irrigada por pivô central, por aspersão da América Latina. É um polo realmente aí importantíssimo para Paracatu e as cidades vizinhas também nessa questão da agricultura. Nós temos aí Paracatu destacando em 2023, de acordo com dados do IBGE, o município que mais produziu feijão, é grande produtor de soja, grande produtor de milho, grande produtor de sorgo, nós estamos falando desses 4 itens aí, grande produtor de leite também, no caso da pecuária. Gado de corte eu não sei tanto assim, mas acredito também produz bastante, é importante, até porque abastece a cidade muito bem. Dentro da agricultura, hortaliças, frutas também tem seus destaques e com potenciais de crescimento, inclusive, vou até trazer uma informação aqui que em breve a gente vai estar trazendo mais detalhes para a cultura da laranja, porque o cinturão citrícola de São Paulo, por exemplo, foi atingido pelo greening e está praticamente acabando. E como o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo, é o item que mais é exportado na pauta exportadora agrícola e pecuária do Brasil. Então, Paracatu e região, com certeza, em breve vai ser também um grande polo de produção de laranja, e citros, enfim. Aí, quando a gente passa para a pecuária de corte, eu vou te fazer uma pergunta contrária aqui à produção. Por que Paracatu não é ainda destaque na pecuária de corte? Então, Franz, é o seguinte, desculpa, com certeza a agricultura da região noroeste, ela está entre as mais tecnológicas do Brasil. Eu não diria nem entre as mais, com certeza é a mais tecnológica do Brasil. Essa tecnologia de irrigação, ela traz consigo várias outras tecnologias, várias outras demandas tecnológicas que já foram dominadas e já estão sendo aplicadas aí no campo o tempo todo. É natural que daqui para frente a agricultura de Paracatu ela vai expandir a quantidade de culturas e ela vai migrar aos poucos para culturas que geram uma rentabilidade maior, igual a HF, igual a fruticultura, e isso é natural, vão entrando outras pessoas na atividade, as fazendas vão se dividindo e os herdeiros naturalmente vão buscar alternativas para trabalhar com área menor e com produtividade maior e rentabilidade maior. Isso é natural, Na pecuária, hoje nós somos expressivos, sim, a região noroeste é bem expressiva, só que por volume nós temos uma quantidade muito grande de cabeças, mas a nossa produtividade é muito baixa. Isso não é só regional, não é só a região noroeste, não. Isso no Brasil, no geral, a nossa pecuária é de uma produtividade muito baixa. Isso devido, baseando aí no que você explicou, seria a falta de investimentos em tecnologias que já estão disponíveis para a parte da pecuária de corte?
Em primeiro lugar, Franz, eu acho que o que acontece é uma mentalidade um pouco atrasada ainda. Tudo na vida, todas as mudanças, elas são geradas por uma mudança de mentalidade, né? A gente tem que mudar a mentalidade para a gente poder mudar alguma situação que a gente acha que necessita de mudança. E o Brasil, a pecuária em si, é nítido você vê produtores que têm agricultura e pecuária e ele toca a agricultura de um jeito e a pecuária de outro. Sei. Então, essa entrada da tecnologia na pecuária ainda é muito lenta. Ela ainda não é de maneira massiva igual a gente imagina. E ao longo da nossa prosa aqui nós vamos desenvolver esse assunto e pegar aí cada qual o porquê que na minha opinião, né? A gente ainda não está no ponto que a gente imagina que seria o ideal. Entendi. Eu trouxe aqui como um ponto na pecuária de corte, mas isso também, pelo que você está falando, então vale para a pecuária de leite. Sim, sim. O papo seria pecuária de leite e corte. Tá. Pecuária no geral. Consequentemente, pode influenciar também na suinocultura e na avicultura. Sim, sim. Eu acho, assim, o ponto de premissa são as condições que a região tem. Sim. Logística, clima, solo e alta produtividade. Se tem comida, a gente pode ter produção animal, né? Então, é subexplorado o potencial da região de produção de alimentos. E a produção de alimentos, ela agrega valor. Se a gente vende só a soja, é uma agregação de valor. Se a gente vende a produção animal, é outra agregação de valor. Então, o que a gente está pensando é realmente trazer uma rentabilidade, uma renda maior para a região. Entendi. Você falou questão de logística. Antes da gente já aprofundar um pouquinho mais também. Paracatu hoje, ou a região nossa hoje, oferece suporte para aguentar um aumento na produção pecuária bovina, leiteira, avicultura e suinocultura? Sim, com certeza. Mas é óbvio que a gente precisa de melhorias, né? Nós temos várias solicitações aí que são de extrema necessidade para a gente produzir de uma maneira melhor e mais eficiente. Essa questão de rodovias, né? Até nós temos para frente aí um tópico que a gente colocou, essa parte governamental. O que nós vamos ter que pedir para os nossos governantes daqui para frente para que Paracatu cresça essa produtividade de maneira sustentável? Estou começando a entender. Você, ouvinte que é pecuarista, que é agricultor, que está pensando também em investir na pecuária, fique à vontade, manda sua mensagem para a gente, tá bom? O Zap Rural, 389-9181-0123. Fácil. A gente está trazendo aqui uma pergunta para poder conversar, mas é uma pergunta que a gente está usando a cidade de Paracatu e vale para Unai, vale para Coromandel, vale para Cristalina, claro, com as suas adaptações. A forma do que a gente está aqui trazendo que precisa ser discutido também vale para outras cidades, cada um com o seu potencial, né? Paracatu pode se tornar um polo de pecuária tecnológica, assim como acontece na agricultura aqui na nossa cidade? Luiz trouxe esse tema aqui importante, a gente tem falado sobre essa questão de investir em tecnologia, em conhecimento, em estruturação na pecuária de corte de leite, também na avicultura, na suinocultura, assim como se investe na agricultura, plantio de soja, feijão, milho semente. E dentro dos tópicos aqui a gente já até fez um pouquinho a situação da pecuária regional e o mercado atual, que é um ponto importante porque se você vai produzir, você tem que escoar essa produção. Eu estava conversando com um açougueiro recentemente e ele falou assim, e eu até brinquei, falei, mas vocês estão subindo demais o preço da carne, né? Falou assim, é complicado porque aí o produtor fica segurando o gado. Não é tão bem assim. Já teve uma informação recente que eu trouxe aqui no Paracatu Rural, Luiz, que o motivo que está subindo, um dos motivos, é porque o dólar melhorou o valor, né? Ou seja, subiu em relação ao real, está custando mais caro em real, e com isso o frigorífico prefere exportar do que trabalhar com essa carne no mercado local. Com isso, diminui a oferta local, consequentemente, eleva-se o preço. Lei da oferta e demanda, lei de mercado. Como é que está essa situação?
Então, o produtor, até respondendo a pergunta do açougueiro que te fez fez esse comentário, o mercado, ele é 99% oferta e procura e 1% de especulação, de outros fatores, né? Que aí o pessoal põe culpa no governo, põe culpa em milhares de outras coisas que muitas das vezes não é aquilo mesmo que está acontecendo. Por exemplo, o açougueiro, ele tem que observar que em determinadas épocas do ano realmente não tem gado gordo a pasto, né? Ele não vai conseguir comprar de um confinador, porque o confinador vai vender diretamente para um frigorífico maior, com negociações melhores. Então o açougueiro, ele tem que entender o mercado em que ele está inserido, e muitas das vezes as pessoas não entendem, né? Não estão acompanhando as mudanças que estão acontecendo. Em relação à situação atual da pecuária, assim, nós estamos falando de Paracatu, mas podemos, né, levar para regional, com cada município com suas particularidades, cada região que tem uma vocação para produzir um pouco melhor uma coisa ou outra. Mas, assim, via de regra, eu trouxe alguns números aqui. São dados de 2021, mas são dados oficiais. Por exemplo, o rebanho bovino de Paracatu, em 2021, ele era em torno de 235 a 240 mil animais. Eu acredito que hoje deve estar perto de 300 mil. Por exemplo, o Unaí era 285 mil animais, e João Pinheiro está entre Paracatu e Unaí aí, né, em 2021, em torno de 260, 250 a 260 mil animais. Eu acredito que todos os 3 municípios maiores aí em rebanho, né, nessa ordem, Unaí, João Pinheiro e Paracatu, eu acredito que todos já estão próximos a 300 mil cabeças. Quando a gente vai analisar esses números, a gente vê o potencial produtivo que tem, né, a quantidade de animais que a gente pode trabalhar e o potencial que ainda tem para melhorar isso daí. Por exemplo, Prata, no Triângulo Mineiro, é o município mineiro que tem maior número de animais e uma extensão territorial muito menor do que a nossa. Então, o que se conclui disso? Que lá são mais confinamentos, que fazem giros maiores, produtividades maiores, e então nós temos potencial para fazer isso daqui também. No Prata tem muito menos disponibilidade de grãos do que para nós, por exemplo, né? E outra coisa, no Prata até o fator climático é inferior ao nosso para o confinamento. O confinamento no meio, por exemplo, na estação que é para ser seca, melhor que seja seca. No confinamento não é interessante que chova muito durante o período que os animais estão confinados. Então, se nossa região tem uma vocação muito grande mesmo. Aí, vamos voltar aos números aqui. Minas Gerais, em torno de 23 milhões de cabeças. É muito gado, né? É muita coisa. É mais do que... é próximo do número de habitantes, né? Em algumas situações até pode, dependendo de como é que for o ano, até passar ou ficar ali bem próximo. A exportação brasileira de carne, em torno de 2,5 milhões de toneladas, gerando renda aí de 10,5 bilhões de dólares. É bem dinheiro, né? Muito. Então, assim, só para ilustrar, para mostrar o que a região, como que a nossa região está inserida na produção, nessa cadeia pecuária no Brasil. É forte e ainda dá para crescer mais. Não, se a gente analisar as produtividades, assim, tem estudos aí, tem linhas de pesquisa, tem linhas de desenvolvimento que falam que a gente pode... E a gente, trabalhando no campo, a gente também chega a essa mesma conclusão. Que hoje a gente consegue triplicar a produtividade sem desmatar mais nenhum hectare. Entendi. Só mesmo beneficiando melhor as áreas que a gente já está trabalhando. Hoje em dia, então, o produtor rural tem que buscar conhecimento individual, ele tem que entender isso, é necessário ele Essa entender, que é a chave. né? E também tem que buscar pessoas capacitadas para poder ter uma visão mais ampla, não só ali da fazenda, mas ter na fazenda uma visão ampliada do que está acontecendo na região e de forma nacional e mundial. Olhar o potencial da sua produção ali, da sua propriedade rural. Outro dia eu passei numa fazenda assim com gado magrelo, pastando naquela pastagem seca feia, acho que eu até comentei Sim. na última vez. E aí assim, eu falei, gente, mas poderia estar usando essa área, por exemplo, para plantar o alimento e mantendo esse gado confinado, gordinho, Sim. bonitinho, né? Quer dizer, é o que você está falando aqui, que tem que se observar isso. Aí a pessoa fala, mas é caro. Ok, então faz o seguinte, do meu ponto de vista, vende um bocado, se for o caso até vende um pedaço da terra,
investe em tecnologia, ganha mais dinheiro com menos investimento. Só na diminuição da fazenda ele já vai ganhar no ITR. Então já é uma grande vantagem. Quando ele aumenta a produtividade, enfim, a gente vai chegar nesse ponto aí. A tecnologia para a agricultura, né, com sistemas de monitoramento, de automatização, tem patrocinador nosso aqui que trabalha com isso, a gente já falou sobre isso aqui no nosso programa, na agricultura, na irrigação, tem trazido muitos benefícios. A pecuária, o que hoje a pecuária tem de modernidade para poder melhorar essa produção, essa produtividade na fazenda? Ou seja, produzir mais em menor área e menor tempo. Isso aí seriam as ferramentas que a gente poderia utilizar, né? E aí a gente tem citado, a gente tem vários pontos onde a gente pode... As ferramentas são tantas que eu fiz uma lista aqui para a gente não se perder. São muitas ferramentas. E o tema de hoje? Paracatu pode se tornar um polo de pecuária tecnológica, assim como a agricultura? E eu te faço a pergunta: Cristalina pode se tornar um polo de pecuária tecnológica? Guarda-Mor pode se tornar um polo de pecuária tecnológica? Vazante pode se tornar? Coromandel? Patrocínio? Enfim, a gente está usando o modelo de Paracatu aqui só como gancho para poder fazer esse bate-papo, porque a receita aqui vale praticamente para todos os lugares do país. O Luiz já trouxe algumas informações muito importantes aqui, né, da questão da pecuária, do mercado, não só de Paracatu, mas da região. E eu perguntei para ele sobre a modernidade que se hoje tem para a pecuária, assim como existe na agricultura. E aí eu vou trazer aqui, e o Luiz depois vai trazer mais informações. Por exemplo, melhoramento genético, acho que você, produtor rural, já sabe fazer, né? Inseminação artificial, ou, por exemplo, usar um touro muito bom para aquela finalidade que você tem ali, seja para leite ou para corte, fazer a piquetagem de sua pastagem, produzir o alimento na época certa, na quantidade até um pouco a mais do que aqui você precisa, para depois não ter nenhum tipo de problema e você ter o alimento na época da seca, né? Hoje existem sistemas, por exemplo, como compost barn, que você mantém aí uma climatização aí para o seu gado bovino, de leite, de corte, enfim. Isso já é corriqueiro, passado, vamos dizer assim, de tão normal que é para a vida do produtor. Uns tem, outros não tem, por uma escolha, ou às vezes porque, não vou investir nisso agora. O que hoje é a pecuária moderna, Luiz? Então, Francis, a princípio, a ideia de pecuária moderna é simples, é tão simples que parece ser bobagem. A ideia da pecuária moderna é medir. O que é isso? Saber o que está acontecendo. Aí eu vou trazer um paralelo entre a agricultura e a pecuária. A agricultura, no geral, primeiro lugar, o cara vai plantar 1 hectare de milho, ele já tem um agrônomo, né? Que é pelo menos um auxílio. E as safras ela tem prazo de começar e terminar. Então a medição da agricultura, se o cara teve lucro ou prejuízo, ela é muito mais simples. Ela é mais bem feita, porque até os danos, os prejuízos são grandes, né? E às vezes o cara o produtor até sai do ramo por não fazer isso. Não estou dizendo que na agricultura também não tem gente que produz mal ou que não está fazendo da maneira correta, é claro que existe também. Só que a agricultura tolera menos, né? A agricultura tolera menos. Agora, a pecuária, pelo fato dela tolerar mais desaforo, a gente acaba tendo dificuldade em introduzir essa ideia na cabeça dos produtores que a gente precisa medir. Por exemplo, o ganho de peso da vaca de cria, a vaca que é produtora de bezerro, a gente precisa monitorar o ganho de peso dessa vaca de cria. E o conceito que tinha anteriormente é que a gente não precisava se preocupar com isso. Sim. A vaca de cria só precisava parir o bezerro, produzir o bezerro e levar o bezerro até a desmama e ponto final. Hoje nós já sabemos que se você não tiver uma atenção em relação ao ganho de peso da vaca de cria e do rebanho como um todo, a gente tem que ter ganho de peso em todas as categorias. A gente não pode deixar animais hoje comendo o nosso recurso e sem nos dar resultado nenhum. Então, para mim,
o início da pecuária moderna é medir, é a gente saber o que está sendo produzido hoje ou não está sendo produzido, para a gente poder estabelecer um planejamento e depois executar, e no meio dessa execução a gente vai adaptar, né, fazer algumas modificações. Nem sempre a gente consegue traçar um plano bem reto, que a gente, né, vai do começo ao fim sem ter adaptações. O pecuarista precisa ser uma pessoa de muita adaptação. Ele tem que ter visão e rapidez, agilidade, para ele poder fazer essas modificações e acompanhar o mercado e ganhar mais dinheiro. Estou entendendo. Talvez o prazo, né, de você trabalhar um lote é muito mais longo do que o agricultor, né? Então, sim, são 2 anos e meio, tem um ciclo. 2 anos e meio, 3 anos, dependendo do que ele vai fazer. Sim. Sendo que na agricultura, 90, 120 dias. Ele já sabe se deu lucro, se deu prejuízo. Ele tem um volume maior de informações, e essas informações elas são usadas de maneira diferente. Realmente a pecuária ela é um pouco mais complexa nesse sentido, mas pode trazer trazer igual rentabilidade ou até superior. A gente nota que os projetos que vão aliar agricultura e pecuária vão ser os projetos mais sustentáveis e os projetos que vão trazer maior rentabilidade no futuro bem próximo. O que mais faz parte dessa modernização da pecuária? Então, basicamente os recursos, as ferramentas, né, que é um ponto que a gente colocou aqui também, as ferramentas estão aqui, elas estão na nossa mão hoje. Por exemplo, no meu celular eu tenho vários aplicativos em relação à pecuária, aplicativo de gestão, aplicativo hoje eles estão até com um aplicativo de medição, por exemplo, de peso do gado por filmagem. Então, assim, os recursos, eles estão aqui, a gente tem. Só que sem medir, sem a gente saber o tamanho do problema, né? Como que você vai no médico e ele não vai saber seu problema e ele vai te medicar com a dosagem que pode ser superior ou inferior, o resultado não vai ser o que a gente espera. Então, o começo da pecuária moderna, dessa pecuária que eu diria pecuária de precisão, é isso, é medir, entender o que está se passando. É um diagnóstico de que esse produtor está fazendo agora, para a gente saber o que a gente pode, o que ele vai poder fazer no próximo ano e até daqui 5, 10 anos. Bom, os recursos estão disponíveis. Aí eu vou te fazer 2 perguntas em uma. É caro? E nós temos qualificação, mão de obra qualificada para isso? E são 2 pontos aí que estão interligados, né? As ferramentas, toda vez que a gente vai falar alguma coisa de tecnologia para o produtor rural, eles já imaginam igual aquela casa do tio Patinhas, que ele pula nas moedas lá. O produtor rural já imagina aquilo lá. Ele acha que tecnologia é custo. E nem sempre tecnologia é custo exagerado. Hoje, a maior ferramenta que nós temos hoje é o celular. O celular, hoje, a gente consegue fazer... eu acredito que 90% das nossas atividades diárias hoje ou são feitas pelo celular ou estão ligadas ao celular. Então, essas ferramentas, elas não são de custo elevado, e quando tem um custo mais elevado, você pode analisar que ela vai trazer um retorno diferente, né? Então, assim, as ferramentas são tantas que eu até fiz uma lista aqui, eu vou citar. O celular é a primeira. Hoje nós temos softwares de gestão, que até um trabalho que eu venho fazendo de um tempo para cá. A gente vem coletando os dados das fazendas e jogando nesses softwares. Acabou aquela história de ficar fazendo conta no papel, contas mirabolantes. Hoje eu jogo tudo no aplicativo, nesse software, e o software me dá lotação, ganho de peso, eu consigo incluir custo, o que eu gastei de insumo, animais que foram medicados, isso tudo com um custo que eu vou te falar, Francis, custa menos do que uma internet, por exemplo. Então, assim, custa menos do que uma conta de água, por exemplo. Então, assim, por um cara que tem um rebanho acima aí de, vamos supor, 50 cabeças, que custa, né? Por exemplo, 100, 150, 120 reais por mês, dentro de um ano o cara vai gastar R$1.000. Então, assim, nós temos, esse tipo de ferramenta realmente funciona, e depois que você tem os números na mão, fica muito mais fácil tomar
as decisões. Aí a outra ferramenta que eu citei aqui, a IA, né? Aí talvez, como a gente está falando de pecuária, a pessoa pode pensar em inseminação artificial. Não, nesse caso aqui é a inteligência artificial. Hoje, não adianta a gente querer lutar contra. A inteligência artificial chegou e chegou para ficar. Por exemplo, nós técnicos, nós tínhamos aquele receio, a inteligência artificial vai fazer nosso trabalho, porque o cara vai perguntar lá e vai sair a resposta. Mas não é isso, pessoal. A inteligência artificial, sendo bem usada, como todas as tecnologias, vai nos trazer alguns benefícios. E alguns não, vários benefícios. Eu citei outra coisa aqui, drone. Os drones, né? Tanto para a parte de pulverização de pastagem, quanto para a parte de monitoramento. E o drone, ele vai ter inúmeras funções daqui para frente. A gente vai conseguir girar uma propriedade através do drone. A gente já consegue fazer isso. Então, a ferramenta é espetacular. Outro dia eu vi um vídeo interessante de alguém que postou lá um bezerro que ficou preso e morreu. Sim. Um filhote, né? E aí ele pegou e falou assim, por isso que a gente tem que dar uma volta sempre no campo. O drone vai fazer isso. Consegue. Talvez a gente vai adequar isso daí com a mão de obra, com os seres humanos. A gente vai fazer uma ronda hoje com os seres humanos e amanhã, né? Num período mais apertado, por exemplo, de parição, que vai ter muita vaca parindo, eu posso, os meus colaboradores podem ir de manhã e eu posso passar lá com o drone à tarde. Então, assim, a gente vai antecipar inúmeros problemas que eram gargalos para a gente. Aí tem outros itens aqui que eu posso citar. Por exemplo, medicamentos de diferentes formas de aplicação. Hoje nós temos vacinas de uso nasal, nós temos medicações, por exemplo, para miíase, para bicheira, por exemplo, o animal que está ali com a bicheira, nós temos medicamentos que a gente aplica à distância, não precisa pegar o animal. Então, nós temos vacinas, nós temos inúmeras moléculas diferentes, de ações diferentes, produtos que a gente aplica hoje, ele vai ter 30 dias de ação, por exemplo. Então, assim, isso tudo eu acho que é um avanço muito grande da tecnologia. Bem próximo disso daí, por exemplo, aditivos, probióticos, a parte de nutrição, que é uma parte que eu tenho desenvolvido bastante. Hoje eu sou representante de uma empresa de nutrição, eu venho fazendo esse trabalho no campo. E a empresa nos dá muita qualificação em relação a isso. A gente está sempre em treinamentos, onde as pesquisas que a empresa faz, esses números, esses dados são nos passados e realmente é muita tecnologia. Nós temos hoje aditivos que conseguem fazer o animal consumir uma quantidade certa de matéria seca que a gente escreveu, que a gente formulou a dieta, por exemplo. E aí, próximo disso também robotização e automação, onde nós temos, aqui na região já tem hoje ordenhas automatizadas, ordenhas onde o próprio animal consegue entrar na parte de compost, por exemplo, alimentadores automáticos, automação de maneira geral. Em confinamentos a gente tem automação, por exemplo, que os caminhões já colocam a quantidade correta que está pedindo para o lote. Então, assim, nós já temos muita tecnologia relacionada à robotização e automação. Eu citei aqui, por exemplo, a parte de locomoção, logística, os quadriciclos. A gente já vê cada vez mais fazendas que usam menos o cavalo hoje, mais o quadriciclo. A gente tem mudado o perfil do gado, a gente tem usado um gado um pouco mais manso, devido ao manejo nutricional e também a parte genética. Esses animais estão ficando mais mansos, mais fáceis de manejar. Talvez a gente vê vídeos de manejo nos Estados Unidos, em outros lugares, e a gente falava, a gente não consegue fazer esse manejo aqui porque o gado deles é mais manso, e o nosso gado é mais bravo. Não é, gente, é comida. É comida, a criação deles é mais intensiva, os animais têm mais contato com os seres humanos e aí, consequentemente, vão ficando mais mansos. Nós temos inúmeros exemplos aí de rebanho Nelore que você chega e entra no meio do gado normalmente. Por quê? Porque foi feito um manejo adequado. Então, isso tudo aí tem solução, tem jeito de fazer. E aí, igual ferramentas, igual o confinamento, igual você citou, um produtor hoje que tem 100 hectares, ele pode produzir alimento em X hectares e confinar o restante do gado. E aí assim vai. Eu nem vou citar a parte de manejo mesmo dentro da fazenda, aquela pastagem, adubação, isso tudo eu nem vou citar. Nós estamos falando só de ferramentas ligadas à tecnologia mesmo, que podem nos auxiliar nesse aumento de produtividade. Que bacana.
prosa muito boa. Antes de eu chamar o intervalo, quero agradecer a audiência aqui do Leandro Ricardo. Ele é lá de Coromandel, está aqui na nossa região. Ele está na fazenda Mocambo aí, dando assistência, né? Isso aí é uma fera. Isso aí é o Leandrinho, nosso companheiro aí de Coromandel, e atua aqui em Paracatu. Está fazendo um trabalho muito bacana disso que nós estamos citando aqui, de medir e de traçar um planejamento em conjunto com o produtor. Me auxilia muito no campo, Leandro, é um parceirão. Bacana, Leandro, obrigado, viu? Carlos Ronck, sim, ouvinte nosso aqui, em qualquer lugar do planeta, ele viaja, não sei se você conhece, médico veterinário, e ele mandou um comentário aqui muito interessante. Perfeito. Se você não mede, você não gerencia. Mas mais importante do que ter os dados são as atitudes que você executa com os dados que você tem. Sim, o Carlos, até estou te devendo uma visita, né, Carlos? Carlos, assim, é uma preocupação muito grande nossa em relação a isso. Muitas das vezes são tantas ferramentas que o cara fica perdido no que fazer. E não adianta medir se depois você não conseguir tomar a decisão mais assertiva possível. Mas aí é onde entra a experiência, né, que nós já temos no campo. Então, assim, você vai procurar técnicos experientes que já tenham passado por essas situações e que até tenham errado em outros produtores para lá. Assim, teve experiências tão boas, experiências boas e outras não tão boas, coisas que deram certo e outras que não deram tão certo. E aí usar essa experiência para fazer essa tomada de decisão. Essa que é a chave. E eu quero falar para você que está me ouvindo aqui, falar, mas isso aí está muito longe de mim. Olha, eu tenho 48 anos. Estou fazendo faculdade agora. Eu não tinha um curso superior. Estou fazendo faculdade. Por quê, Francis? Porque você vai trabalhar na área? Não. Para eu melhorar a área que eu estou trabalhando. Ou seja, você aí que trabalha, que é um ordenador, você pode se qualificar, você pode ser melhor. Todos os dias você pode ser melhor. Basta você buscar querer ser melhor. Se você quiser ser melhor, tem opções para você adquirir conhecimento. E conhecimento é a maior riqueza que você pode adquirir. Muito dessa situação que você comentou aí é paralela à produção e à parte pessoal da pessoa. Quem melhora mais, é notório que quase todo mundo vem progredindo, mesmo que aos poucos, né? As pessoas tendem a ir melhorando, trabalhando e tudo. Mas as pessoas que melhoram mais e mais rapidamente são as pessoas que mediram. É a mesma coisa da fazenda. Eu medi que o meu resultado não estava tão adequado igual eu imaginava. E é o seu caso. Você mediu que você precisaria falar com mais pessoas, com mais propriedade. E você precisaria aumentar aumentar essa parte de domínio, né? De autoridade, seria. E aí você decidiu estudar. E esse é o meu caso também, é o caso de várias pessoas aí que eu acredito que estejam desenvolvendo mais dentro das suas profissões, porque elas mediram que elas tinham uma deficiência, descobriram, traçaram um planejamento, né, e estão seguindo esse planejamento. Estão seguindo na execução desse planejamento. E eu sempre friso bastante. A execução nem sempre ela é reta. E as pessoas que têm maior sucesso são as pessoas que são mais adaptáveis. Tipo, você tá numa guerra, você toma um tiro no braço. Não, eu tenho outro braço. Eu machuquei o pé. Não, eu tenho outro pé. Esse tipo de gente que não desiste, esse tipo de gente é imbatível, é invencível. Então, essas pessoas vão chegar a se desenvolver e chegar lá no final com sucesso. Top demais. A minha cidade, você que está me ouvindo, pode se tornar um polo de pecuária tecnológica? Luiz está trazendo algumas informações importantes para que você, produtor rural, filho de produtor rural, você profissional do agro, abra a sua visão, a sua mente, o seu coração, para poder realmente pensar em tudo que está disponível e que você pode aplicar na sua propriedade rural, na sua profissão, no seu dia a dia, como produtor rural, como profissional do agro, né? E melhorar. Eu estava falando aqui agora há pouco do melhoramento individual com a aquisição de conhecimento. Antes da gente voltar, o Renato Caetano da Silva mandou um questionamento aqui mais cedo, eu deixei para um pouquinho mais para agora, Renato. E ele faz assim, ó: Luiz, você tem feito uma avaliação de pastagem degradada nas propriedades que você presta consultoria, que você visita? Você já pensou em ter uma equipe multidisciplinar com um agrônomo, por exemplo?
Já fiz esse trabalho. Na vida da gente, a gente estava até falando desse desenvolvimento profissional, a gente vai escolhendo alguns desafios e eu vi que é melhor matar um primeiro para depois começar outro, né? Talvez a gente desenvolver vários projetos paralelos aí, talvez não seja tão interessante, porque a gente não consegue fazer tudo de maneira qualificada, né? Então, assim, eu faço sim, respondendo a pergunta dele, eu faço essa avaliação. As fazendas que eu atendo hoje, nós temos um manejo de pastagem de razoável para bom, né? Aí vai depender do que o produtor quer fazer. E essa questão de mais profissionais, eu acho que é o ideal. Fazer boas parcerias com pessoas que tenham conhecimento, que eu penso que tem mais experiência que eu, por exemplo. Se eu trabalho em 10 fazendas, pode ter um agrônomo que trabalha em 50 fazendas, né, que tem mais experiência com análise de solo, com essa parte agronômica, que realmente o agrônomo pode fazer de maneira melhor. O que eu quero fazer é entregar os números entregar alguns números para eles e pedir outros números, né? Sim. Por exemplo, eu quero pôr X animais aí, eu quero uma produtividade de tantas toneladas de forragem por hectare, e aí eu entrego para ele e ele me entrega o resultado. Então, entendi. É claro que eu penso em trabalhar dessa maneira, sim. O que a gente precisa voltar nesse assunto, o que hoje falta para que o colaborador na propriedade rural seja o colaborador do futuro? Sim, esse é um dos pontos mais, como que eu diria, não diria polêmicos, um dos pontos mais críticos. Um dos pontos de inflexão mesmo que nós temos hoje e que é unânime. Esse é um dos únicos pontos que é unanimidade mesmo. Todas as fazendas que eu vou, todo mundo que produz está reclamando em relação à mão de obra. E eu fiz um treinamento na Reagro com um cara que eu acho que é um dos maiores técnicos desse ramo de gestão de pessoas voltados para o agronegócio. Esse cara falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, olha, nós precisamos voltar nossos esforços para mudar nossa mentalidade e mudar as condições das fazendas. Nós precisamos gastar energia com isso e não gastar energia com ficar reclamando em boteco ou em cooperativa sobre essa falha de mão de obra. Nós temos... Onde que vai achar essa mão de obra? Vai ser nas faculdades? Vai ser no curso técnico? Não, eu vou ter que ir lá buscar, concorda? Se não está vindo até minha porta, eu vou ter que ir lá buscar. E nós vamos ter que solicitar para os nossos governantes também que invistam mais nesse tipo de qualificação. Sim. Aí, da porteira para dentro, eu vou ter que fazer um ambiente, nós vamos ter que modificar esses ambientes para esses funcionários poderem vir, ser treinados pela gente e permanecer. Hoje, até era um ponto que a gente... O funcionário hoje, o produtor rural, ele precisa entender que esse colaborador, esse funcionário, é um bem que ele tem. Porque ele tem que investir e ter retorno desse colaborador. E para isso ele tem que tratar aquilo com, vou usar a palavra, carinho mesmo. Sim. Porque é um investimento, é um bem que o produtor tem. O que nós precisamos entender, Francis, que a sociedade mudou, as coisas estão mudando e de 10 anos para cá as mudanças são muito mais rápidas. A vida inteira teve mudança, mas hoje as mudanças são muito mais rápidas. Hoje não espera uma geração para poder ocorrer uma mudança. No meio da geração já tem várias modificações. Então quem nasceu em um ano aprendeu uma coisa, quem nasceu no ano que vem já aprendeu outras, já vai aprender outras coisas quando for criança, adolescente e adulto consequentemente. O que nós precisamos entender, por exemplo, eu tenho falado com as pessoas, hoje o pessoal mais jovem que está entrando no mercado de trabalho, eles não pensam só em dinheiro, tem o capital emocional. Você já ouviu falar sobre essa teoria? O que vai nortear a nossa sociedade daqui para frente é o capital emocional, que é a atenção. A pessoa ela quer os likes lá na rede social, ela quer... as empresas estão valorizando essas pessoas que são formadores de opiniões, né, influenciadores digitais. Essas pessoas elas conseguem vender produtos. O marketing, essa parte de comércio, ela modificou muito. E com isso, essa transferência de capital também modificou. O capital antes era só financeiro e hoje tem esse capital emocional também, que a gente muitas das vezes não entendeu como que isso funciona. Eu tenho falado o seguinte... nós precisamos remunerar as pessoas com o que elas querem receber. O que elas querem receber?
O cara, ele entra lá ele chega para mim hoje para uma entrevista, por exemplo, ele não fala comigo, qual que é o salário? A primeira coisa que ele fala, por exemplo, lá tem internet, lá tem comunicação. Já ouvi isso muito. Então nós temos que entender que os funcionários precisam disso em primeiro lugar, né? Então talvez nós estamos pensando de uma maneira que não é a maneira correta. No caso, então, às vezes o produtor fala, mas aí eu coloco a internet e o meu funcionário não vai render. Aí ele tem que também cobrar desse funcionário. Fala, olha, você tem que fazer o negócio funcionar, senão eu vou colocar outro no seu lugar. Então, hoje, Francis, a rotina do dono da fazenda, hoje a gente tem que dividir muito bem quais são as funções, certo? O dono, o gerente, o funcionário. Então, assim, o que o funcionário precisa? Informações claras, né? Uma rotina. O funcionário, ele gosta de ter um cronograma. E isso, o funcionário não gosta de ter aventura. Na manhã vai estourar um pneu do trator, eu vou passar o dia. O funcionário não gosta disso. O funcionário gosta da rotina, né? De uma rotina e de um trabalho. E outra coisa, o funcionário hoje é uma coisa que eu tenho percebido, que eles querem entender o resultado. Entendi. Eles querem entender se está dando dinheiro, se está dando retorno. Então eles querem estar inseridos nesse processo. É uma satisfação dele saber que aquele trabalho que ele fez deu um resultado positivo. Sim, e muitas das vezes o produtor fica com medo de mostrar o resultado. Aí a gente pergunta, a gente brinca, você tem dúvida que o funcionário sabe que você é rico? Que você tem um patrimônio? Hoje não tem como mentir isso mais. O cara entra ali no site ali, ele vê o preço que é uma caminhonete, o preço que é uma colhedeira, o preço que está o gado. Então ele tem todas as informações à mão. Então hoje nós não temos como ficar escondendo essas informações mais. Entendendo. É muito mais saudável inserir esse colaborador nesse processo. E talvez ter metas, né, de acordo com produtividade, né, ter metas, uma viagem, alguma coisa desse tipo. Talvez uma viagem por ano que você gastar ali um X mil reais vai te poupar muitos prejuízos no final, né? Tô entendendo. Nosso tempo já está findando aqui, ainda falta alguns minutos, mas tem um tópico que eu gostaria que você trouxesse aqui. Quais são os investimentos que nós devemos cobrar dos governantes e as oportunidades de investimentos privados? Esse é importante, né? Então, Francis... E aí eu vou até acrescentar, para isso a gente, produtor rural, precisa estar inserido num sindicato, numa associação, que o sindicato vai buscar, por exemplo... Vamos pegar o sindicato dos produtores, né? Ele tem, no caso de Minas Gerais, a FAENG, que é a federação. E a federação faz parte da confederação, que é a nível nacional. Então, se o produtor rural tem a participação nessa uma entidade forte como é um sindicato, né? Ele consegue ter mais força para cobrar do governo. Sim. Né? Tem que ser organizado, né, Francis? Sim. E tem que ser constante. O que a gente vê é que o pessoal no campo reclama, mas reunião disso não resolve nada e tal. Cara, você consegue resolver uma questão estrutural de um ano para outro? De 6 meses daqui 6 meses? Não consegue. Então a gente tem que saber que é um processo. Eu estou lutando pelo meu negócio. O meu negócio é pecuária, o meu negócio é agricultura. Eu estou lutando pela minha vida, pelo meu patrimônio e pela vida dos meus filhos. Então tem que ser organizado, tem que ter frequência, né? Tem que ter qualidade, né, de argumentação, tem que ter pessoas instruídas para poder levar esse tipo de solicitação. E que não sejam pessoais, né? Que sejam comuns, né? Comunitários. A pessoa levar uma solicitação, eu quero que a estrada asfalta só pela minha fazenda. Não, nós temos ali toda uma comunidade, né? Inclusive a comunidade da cidade também é beneficiada com a estrada, por exemplo. O que a gente tem que pedir para nossos governantes é justamente isso. No Brasil, para mim, o que mais pega é a infraestrutura. Acho que a infraestrutura é falha. Por exemplo, uma ferrovia em Paracatu, na nossa região, ela evitaria um gasto estrondoso com frete. Sim. E melhoraria inclusive a segurança das nossas estradas. Então tem toda uma cadeia para baixo. Diminui o número de caminhões rodando, melhora a qualidade do trânsito, diminui acidente. Então, assim, é toda uma melhoria para a sociedade, né? E assim, nós temos que solicitar também um olhar da gestão sobre o que a região precisa. Por exemplo, na minha visão, eu acredito que a nossa região precisa de um frigorífico grande. Sim. Nós não temos isso.
Então a gente manda gado para abater para os frigoríficos, tudo 500, 600, 700 quilômetros. E a gente acaba sendo penalizado por isso. Então, assim, a gente precisa de ter empresas, indústrias que aproveitem esses recursos que a gente tem. E aí as oportunidades de investimento privado são ligadas a isso. A uma montagem de uma infraestrutura que seja voltada para a pecuária. Né? Lojas de insumos, lojas de semente, loja de... a gente pode criar uma rede toda de comércio voltada para agropecuária, né? Não seja só agricultura, agropecuária. Bom, e aí vale aquilo que eu falei, né? A questão da união, né? A organização. Vou trazer alguns exemplos aqui dentro do que você falou. Nós temos uma estrada que há mais de 40 anos os produtores daquela região estavam brigando individualmente, em grupos pequenos, e depois que resolveram formar uma associação, saiu do papel. Essa associação, se eu não me engano, foi formada em 2020 ou 2021 e nós estamos em 2024. A previsão de finalização em 2025. Relativamente rápido. Rápido. Né? Para uma rodovia? Sim. Quase 60, mais ou menos 60 quilômetros? Com uma ponte? Sim. Não é? É relativamente rápido. Rápido. Questão aí da parte animal. Cobrou-se do município, um abatedouro foi inaugurado recentemente. Sim. Vou trazer um exemplo aqui de hoje aqui em Paracatu, hoje sexta-feira, dia 8 de novembro, está sendo entregue uma subestação por parte da CEMIG, ou seja, vai melhorar um pouco a questão do oferecimento da oferta de energia elétrica, que vai atender tanto os agricultores quanto os pecuaristas e a cidade também. Sim. Lá na região do Entre Ribeiros, na LMG 680. Estou com um convite aqui, inclusive da equipe dessa entrega que vai acontecer hoje. Enfim, outra coisa, por exemplo, para se cobrar de um parlamentar, um deputado estadual, um deputado federal, uma pessoa, um produtor rural pode até conversar, mas ele não vai ter força, não vai ter uma relevância para esse parlamentar que é um representante. E tem que ver que o parlamentar escuta milhares de pessoas dessa mesma maneira, ele nem lembra daquilo ali às vezes, né? E aí quando tem um grupo, é um sindicato, é uma federação. Sim. Aí já é outra conversa. É uma associação que representa 500 e tantos agricultores. Sim. Né? Produz tanto, né? São tantos hectares plantados. Quando a gente tiver, por exemplo, então a Associação de Pecuaristas do Noroeste e Alto Paranaíba. Nós temos essas iniciativas em outras regiões e os resultados são enormes. Por exemplo, tem a Associação de Novilho Precoce no Mato Grosso do Sul, que elas espalharam a metodologia de cria, de produção de um animal super precoce. Nós temos associações de produtores de bezerros em várias regiões e eu acho que a cadeia da carne ela precisa ter mais união em relação a isso. Produção mais uniforme, né? Seguir uma linha, né? Produzir o que o cliente quer comprar, isso é importantíssimo. Como já falei, infelizmente o tempo está findando e vai ter, acho que um segundo round desse bate-papo nosso que nós vamos marcar em breve. Deve ter ficado umas 20 perguntas aqui para trás. Ficou, com certeza. E a gente vai voltar aqui. É rápido, não vai muito tempo não. Luiz, ele tem pouco prazo e chega na temporada de muito trabalho, eu não consigo trazê-lo aqui. Então, em poucos dias a gente está voltando. E do meu ponto de vista, Luiz, hoje a mensagem que eu gostaria de falar é o seguinte: a mentalidade é que precisa mudar. Sim. Deixa o seu bom dia, a sua consideração final. Então, Francis, talvez a gente estava conversando aqui fora do ar e talvez até assim, a gente é complicado você tomar uma decisão assim de uma hora para outra. A gente achar que descobriu o segredo como é que foi feita a roda. Mas eu acho que uma parte do meu propósito é esse. Eu tenho visto que essa parte de comunicação ela é muito mais, eu não vou dizer valorosa, não é nem questão financeira, ela é muito mais abrangente e eu consigo ajudar muito mais pessoas. E assim, começar por onde? Eu quero ser uma pessoa de expressão nacional, eu tenho que começar pela minha cidade, concorda? Sim. Eu tenho que fazer um bom trabalho na minha região. Então, assim, a gente sonha alto, a gente quer chegar em grandes lugares e fazer
boas melhorias, ajudar em grandes projetos, mas a gente tem que começar da nossa região. Nossa região tem um potencial espetacular. Nossa região é a região que eu nasci, cara. Isso aqui para mim eu olho isso aqui com muito bons olhos. Eu ando bastante, conheço outras regiões de pecuária, a trabalho, que é importante, né, pra gente conhecer, ver como é que é o dia a dia daqueles lugares. E eu falo que nossa região é privilegiada. Nós temos um grande trabalho a fazer e gerar muito emprego, gerar renda, e a gente fica orgulhoso do que a gente faz, do que a gente produz. Então, assim, te agradecer, dar um bom dia aí pro pessoal, agradecer pela atenção, por ter nos escutado, tirar essas lições aí. E começar, pessoal, começar a procurar ajuda, começar a tentar produzir esse incômodo que a gente tem de produzir, de melhorar, de trabalhar mais. E essa é a mensagem que eu quero deixar. Se incomodem, se sintam incomodados e tentem melhorar, tentem progredir. É isso. Luiz, obrigado pela sua participação, viu? Sim. Um abraço para você, toda a equipe e toda a família também. Beleza, eu que te agradeço, Francisco. Deus nos abençoe nessa missão de levar conhecimento aí. Obrigadão pela oportunidade. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatu Rural, ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um Pix para o 38991810123. Essa é a chave Pix do Paracatu Rural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Felicidade requer deixar para lá e aprender a perdoar. Preocupações não mudarão o passado. Então esqueça o que não pode ser mudado e foque no futuro. Na Bíblia, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14 diz assim: Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Você só tem uma quantidade limitada de energia. É por isso que você fica tão cansado. É por isso que você fica fatigado. É por isso que fica exausto. Como você tem um estoque limitado de energia, eu recomendo fortemente que você não desperdice nem um pouco dela com o passado. Todo dia, escolha focar a sua energia no que está à sua frente, no que está por vir. Esse hábito é tão importante para a sua felicidade que você deve estar atento a 3 armadilhas. A armadilha do arrependimento. Você tem que deixar de lado os arrependimentos. Há coisas que eu gostaria de ter feito de uma outra forma na minha vida. Pergunte-se. Claro que sim. Mas não posso insistir nelas porque não posso alterá-las. Armadilha do ressentimento. Manter ressentimentos não machuca ninguém, a não ser você mesmo. Deixa para lá, para o seu próprio bem. Você deve perdoar. A pessoa merece isso? Não. Mas você merece o perdão de Deus? Não. Aqueles que experimentaram a graça concedem graça. Armadilha da tradição. Tudo está em constante mudança e você não pode impedir isso. Você tem que decidir se vai resistir e ficar ressentido com as mudanças ou se será feliz. Felicidade é uma escolha. A forma como você lida com as mudanças na vida revela a sua maturidade espiritual. Quando você é guiado pela eternidade e ancorado nela, as mudanças podem ocorrer ao seu redor e você pode escolher ser feliz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Baixe aí no seu smartphone. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.
Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.